A unidade de semi-liberdade da Fundação Casa encerrou as atividades em Araraquara. O motivo, segundo a instituição, é a baixa demanda de internações. Em maio de 2011, a Fundação Casa fechava a recém-inaugurada Semi-Liberdade em São Carlos. Com capacidade para 20 internos, a unidade abrigava, na época, apenas 6 adolescentes. 4 tiveram as medidas socioeducativas suspensas e 2 foram transferidos. O mesmo aconteceu em Barretos 2 anos depois. Agora a situação volta a se repetir na região. Desde o dia 1º, a unidade aqui de Araraquara está com as portas fechadas. Dos 3 adolescentes que eram acompanhados pela Fundação, 4 foram transferidos para Ribeirão Preto. Dos 9 adolescentes que ficaram, 3 tiveram a extinção das medidas socioeducativas determinada pela Vara da Infância e Juventude e os demais estão em liberdade assistida. Em nota, a Fundação Casa informou que o centro estava subutilizado. Com capacidade para 20 jovens, atendia em média 10 garotos da região. Em Ribeirão Preto, a unidade também trabalha abaixo da capacidade. Com a transferência dos adolescentes, o espaço abrigará 19 meninos, 2 a menos que o limite. É extremamente prejudicial o fechamento dessa unidade do semi-aberto em Araraquara, uma vez que essa unidade ela já vinha recebendo crianças e adolescentes da cidade de Barretos e de São Carlos. Um exemplo disso que São Carlos foi fechado em 2011. Desde 2011, essas crianças foram remanejadas para cá. Já para o Ministério Público, a Semi-Liberdade demandava alto custo e apresentava poucos resultados. A Semi-Liberdade aqui estava se mostrando um serviço que não justificava o custo-benefício desse serviço era muito ruim e como do conhecimento público, todas as instâncias do poder público estão tendo que racionalizar os seus serviços e esse encerramento da unidade aqui de Araraquara entra nessa questão de melhor uso dos recursos. Com o fim do atendimento, o prédio que pertence à Secretaria de Justiça do Estado será devolvido e os 25 funcionários serão remanejados. Milton Filho, de Araraquara, para o Jornal da Clube. E agora, direto de Araraquara, Milton Filho está ao vivo com mais informações. Milton. Pulse, 3 unidades do regime de semi-liberdade da Fundação Casa fecharam as portas nos últimos anos aqui na nossa macro-região. Em 2011, São Carlos, em seguida Barretos e agora Araraquara. Sobre este assunto, eu converso agora com o cientista social e especialista em segurança pública, José dos Santos Reis. Reis, o fechamento da unidade prejudica a ressocialização dos adolescentes? Boa tarde. Não apenas a ressocialização. Nós devemos entender que as crianças, os adolescentes e os jovens, de uma maneira geral, têm direito a desenvolver toda uma série de potencialidades que eles têm, desde a educação, saúde, a família organizada. E aqueles jovens que eventualmente cometeram algum ato contra a sociedade têm também o direito de tentar voltar a um comportamento, a um tipo de atitude que seja o adequado àquilo que a sociedade exige. Nesse sentido, acabar com a semi-liberdade numa cidade como Araraquara é evitar que esses jovens possam ter oportunidade de retomar suas vidas. Reis, 3 unidades fechadas aqui na nossa macro-região. O que isso significa? Significa, curto e grossamente, que nós estamos desobedecendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz claramente que esses jovens que eventualmente cometeram atos contra a sociedade devem ter a oportunidade de relações estáveis com a comunidade de onde saíram, com a sua família e também com todo um ambiente social que eventualmente vai ajudá-los a sair da situação em que se encontram. No momento em que você manda esses jovens para quilômetros de distância de suas famílias, de suas comunidades, você só está agravando o problema. A política para pequenos infratores, ela vai de encontro, essas medidas do fechamento da unidade, vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto precisa ser atualizado? Na verdade, o Estatuto precisa ser, em primeiro lugar, aplicado em sua plenitude. Nós temos ainda, e este é um exemplo claro, no momento em que você acaba com a semi-liberdade em Araraquara e outras cidades do mesmo porte, nós temos um exemplo claro de como o Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo aplicado devidamente. Então, em primeiro lugar, ele deve ser aplicado.
Certo, Reis. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu falo que o ginásio Gigantão está impedido de realizar eventos de grande porte aqui na cidade. Paulo Pucci. Até já, Milton.